tarde. Boa tarde a todos que estão aqui dentro, nos assistindo aqui dentro, nesse bate-papo que a gente vai ter agora no final dessa tarde, aqui dentro em Manaus, e o final da tarde, aí, início da noite em São Paulo, onde a gente vai falar um pouquinho sobre empresas familiares. Queria dar as boas-vindas ao meu amigo Marcos, um amigo muito querido, Marcos Felipe, lá de São Paulo, e o meu amigo Tiago Oliveira, também lá de São Paulo, dois excepcionais profissionais e grandes amigos. Sejam bem-vindos. Obrigado, Marcos. Obrigado pela oportunidade. Prazer estar aqui com você, também com o Tiago, trocar um pouco de experiências com vocês. Sou advogado, atuo na área de fusões e aquisições e estruturação de patrimônio, assim como vocês. Então, um complementa aqui a atividade do outro. Tomara que a gente tenha a chance de expor um pouquinho aí dos assuntos que estão na ordem do dia daqueles que conduzem ou participam de empresas familiares. Bem-vindo. Obrigado, Marcos, pelo convite aí novamente, né? Acho que já é a nossa terceira live, né? E, bom, me chamo Tiago, eu sou contador e atualmente, além de ser contador, estou mexendo bastante com reestruturação de empresas, né? Nesse momento que a gente está vivendo, então vou contar um pouco o que está acontecendo com essas empresas, né? São, assim, totalmente cases práticos, né? Não tem muita teoria, não vai ter muita teoria na nossa conversa, né? Eu queria aproveitar para as pessoas que estão nos assistindo, que participem pelo chat, né? Participem, pode direcionar perguntas ao Marcos, ao Tiago, a mim, pode direcionar nós três as perguntas, podem fazer comentários, que depois a gente vai revisitar esses comentários, a gente vai ver essas perguntas e a gente vai, ao final, não deixar ninguém sem resposta dentro dessa nossa tentativa. Eu acho que sempre o diferencial dessas lives que a gente tem procurado fazer, porque todo mundo atua, como o Tiago falou, no nosso dia a dia, são atividades do nosso dia a dia. Então, é bom, porque aí a gente pode falar como as coisas realmente acontecem na prática dentro dessa área de gestão e na área de empresas familiares. Então, eu vou passar aqui dentro para o Tiago, que vai fazer uma pequena apresentação. Fique à vontade, meu amigo. Bom, eu vou falar um pouco do que está acontecendo. Vou falar de cases dos nossos clientes, né? Sei que tem muita empresa com dificuldade, mas eu vou contar um pouco dos clientes. Nem tudo a gente está fazendo lá dentro, mas são coisas que os clientes estão fazendo, são situações, né, soluções que cada empresa está criando a sua, né? Eu peguei cada cliente desse, cada solução que cada um está desenvolvendo e coloquei nesse mapeamento. Falei, escuta, qual que é o melhor? Não tem receita pronta, né? Mas eu fui lá e mapeei o que cada empresa está fazendo. Muitas coisas são parecidas, né? Só muda de endereço, mas são parecidas. Eu vou colocar para vocês aqui esses 6 tópicos que eu vi e acho importante, né? E assim, qualquer empresa, de pequena a grande, ela pode adotar esses tópicos, né? E pode começar amanhã, inclusive. Então, é uma situação bem interessante nesse momento que a gente está vivendo, né? De transformação, de crise, né? De pouco dinheiro, de receita baixa. E vou mostrar para vocês aqui, vou compartilhar, vou comentar cada um. Bom, o que as empresas estão fazendo? E tem tópico aqui que a gente orientou a vida inteira a empresa a fazer. E agora ela está sendo obrigada a fazer, né? Então, o primeiro aqui que eu quero mostrar para vocês é a segregação de pessoa física e jurídica, né? Algo que a gente, nas auditorias que a gente fazia nas empresas e via esses gastos descontrolados entre pessoa física e jurídica, né? O dono tirando dinheiro da empresa de maneira descontrolada, isso sempre afetou a empresa, mas a empresa nunca teve uma crise tão severa, então isso passava batido. E dentro aqui dos nossos clientes, os primeiros a falirem foram exatamente clientes que tinham essa situação, né? Então, aqui no escritório teve 3 clientes que desapareceram. Mas por quê? Assim, o principal motivo, lógico, a crise, as vendas caíram, né, e etc. Nenhum dono, nem empresa tinha caixa para nada. Exatamente porque não tinha essa segregação, né? Então, hoje o que eu estou vendo nas empresas, nos clientes que a gente está fazendo trabalho, é essa preocupação de separar o que é pessoa física e jurídica. Ou seja, o dono só tem que ter o seu salário lá mensal e olhe lá, né? Então, acho que isso aqui, para a gente promover a mudança nas empresas, eu acho que isso aqui é o primeiro, um dos pontos principais que tem que acontecer, né, na prática. A segregação da pessoa física e jurídica.
O 2, né? As empresas, elas não estão esperando a volta ao normal. Elas estão se adaptando com o que tem hoje, né? Então, se as vendas caíram 50%, ela vai ter que se adequar a essa nova realidade, né? Porque elas não sabem se vão voltar a 100%. Então, elas estão o quê? Enxugando o local, né? Mudando de local, enxugando o quadro, enxugando margem, enfim, para se adaptar a essa nova realidade, né? Porque nem sempre tudo vai voltar ao normal. Está aí o setor automotivo, o setor aéreo, né? Vai ter que se adaptar. Então, esses clientes que a gente está atendendo, eu estou vendo que eles não estão empolgados para voltar ao normal, porque não vai acontecer tão rápido, né? Vai demorar bastante. Então, a mensagem que eu quero passar é o seguinte: se adaptar agora, né? Não esperar voltar ao normal as vendas e etc, né? E o que eu estou vendo também, o terceiro tópico eles estão reavaliando os negócios. Será que vale a pena eu ter um mix de 10 produtos, né? Aquele mix de produtos que eu sempre tive prejuízo, mas aquele maior cobria esses prejuízos. Então, o que eu estou sentindo também eles estão remodelando o negócio, os produtos, em relação à cartela de vendas, né? Então, tem cliente nosso, por exemplo, que fabricava, o setor automotivo, né? Ele fabricava 8 carros, agora tomaram a decisão de só fabricar 2 modelos, porque os outros modelos não compensa mais, né? Então, assim, todos esses clientes que a gente está atendendo, praticamente todos, eles estão reavaliando o que fazer para não ficar fazendo a mesma coisa, os mesmos produtos, os mesmos mix de produtos, né? E também reorganizar as finanças, né? Então, todo dia eles estão refazendo o fluxo de caixa, né? Todo dia reavaliando o orçamento, o orçado e o realizado. Porque antes a gente fazia isso mensal, né? Era mensalmente. Você fechava o mês, você comparava se aquilo que foi orçado foi realizado, né? E agora, eu coloquei no tópico aí 5, é a gestão à vista. Eles estão fazendo isso de maneira diária, né? Então, se tudo aquilo que eu prospectei ontem, se eu emiti de proposta ontem, né? Se eu conseguir fechar hoje, então está sendo diário esse acompanhamento, tanto de receita como de despesa, para você tomar uma ação imediata em relação a aumentar a receita, ir lá forçar para vender, forçar para enxugar. Então, acho que isso aqui é o pilar, assim, né, da empresa sobreviver. Você acompanhar isso diariamente. Geralmente a gente não tem essa cultura, né? O brasileiro, principalmente, não tem essa cultura de ficar ali, o empresário, o empreendedor, né? Não tem essa cultura de ficar olhando diariamente. Ele vai vender, ele está na rua, ele está produzindo o produto dele, enfim, mas ele não olha para dentro de casa. E essa é uma lição agora que as empresas têm que fazer, a maioria já estão fazendo, né? E o tópico 5 aqui exatamente está atrelado a esse tópico 4, né? Adote a gestão à vista. Então, você tem que olhar todo dia, toda hora, o que está acontecendo na empresa, né? A gente está falando de empresa que vende para o Brasil inteiro, empresas prestadoras de serviço. Então, assim, aquilo que você acompanhava uma vez por mês, ou nem acompanhava, você vai ter que acompanhar todos os dias, né? Para tomar o quê? Ação todos os dias, né? Para mudar a rota do avião aí, do Rio, todos os dias. Então, porque as coisas estão, assim, a crise, né? A crise está transformando as coisas muito rápido, né? As mudanças, estratégias. Então, a gestão à vista está aí para você exatamente mudar essa questão. Tópico 6, esse aqui também é bem importante, né? A maioria das empresas, elas vão à falência porque, no fim do dia, ela não tem um painel ali para enxergar o que acontece com os números, né? Com a empresa. Então, ela precisa ter números financeiros, contábeis, em tempo real, né? Você vê que eu falo muito em tempo real, porque o que acontece nas empresas é gestão mensal e números mensais, quando tem. Mas agora, para você ter uma gestão rápida, você tem que ter número rápido, né? Números diários, números contábeis diários, números financeiros diários também, para você acompanhar diariamente a sua empresa, o que está acontecendo, né? E, principalmente, para você não demorar a tomar a decisão. Empresa familiar, geralmente, demora a tomar a decisão, ou nem toma, né? Só que agora a gente está numa era que as informações precisam ser mais claras, mais rápidas, né?
E, principalmente, a tomada de decisão tem que ser rápida também, para mudar o curso, o rumo, né, das coisas, das decisões, das estratégias, das vendas, né? Então, o que eu estou vendo, o que eu listei nesses 6 tópicos em relação aos clientes que a gente vê, que a gente convive, foi exatamente esses 6 pontos, né, que eu vejo acontecer nas empresas. E eu avaliando assim, eu acho que são pontos bem pertinentes, bem importantes para a gente aplicar no dia a dia, né? E tudo isso aqui está atrelado a uma coisa, né? A digitalização, né? Então, as empresas precisam ser mais digitais, né? E isso, quando a gente fala de digitalização, a gente já atrela a gasto, a custo. Tem o seu custo, tem o seu gasto, né? Mas cada um tem que se adaptar à sua maneira. Então, a digitalização, ela tem que acontecer também em meio a toda essa mudança, esses 6 tópicos, né? Para sua empresa, o pós-crise, né? Sair mais forte e sair uma empresa diferente do que entrou, né? Muitas vão falir, infelizmente, mas aquelas que sobreviverem, elas têm que, quando passar essa crise, ela vai ter que estar renovada e mais digital. E, Marcos, é isso que eu mapeei nas empresas, né? E é isso que eu tenho a falar, assim, o que eu mudaria hoje nas empresas, né? Quais as dores que elas sentem e o que elas precisam realmente ali no dia a dia efetivamente mudar, né? Tem muito mais coisa, tem muito mais ações, mas não adianta fazer muita coisa, né? Muito perigoso às vezes. Então, faça pouco e faça bem feito para transformar a empresa, né? Muito bem, Thiago. Obrigado, Thiago. Vou fechar com o Marcos agora. Só para aproveitar o gancho do Thiago, eu ouvi de um CEO de uma empresa familiar recentemente, muito grande, que o planejamento dele de longo prazo é para hoje à tarde. Isso aí. Acho que isso traduz um pouco a urgência, essa necessidade da gente estar acompanhando diariamente, hora a hora, vamos dizer, online, em tempo real, a performance da empresa. Bom, então, deixa eu tentar aqui colocar o arquivo. Bom, vamos lá. Está conseguindo ver a apresentação aí, senhores? Sim, tranquilo. Perfeito. Eu vou tentar condensar rapidamente aqui o que eu tenho para apresentar em 2 slides, basicamente. Tá? O material é extenso, o assunto ele é controverso em alguns momentos, quando entra na questão dos herdeiros, na sucessão no patrimônio, na sucessão na gestão, no momento das empresas familiares agora, em função da pandemia, o que vai acontecer depois da pandemia. Então, vou tentar falar rápido, Thiago e Marcos. Se eu passar meu tempo aqui, a gente combinou, vocês puxem minha orelha aí, por favor. Tá bom? Aqui no primeiro slide, eu tentei focar um pouco as preocupações e decisões na empresa familiar. No outro slide, eu vou tentar falar um pouquinho das preocupações e decisões no âmbito do patrimônio familiar. Eu botei aqui 4 grandes tópicos para puxar o nosso gancho. Tá? Tem muito mais coisa para ser falada, mas eu tentei botar 4 grandes tópicos aqui para a gente pincelar um pouquinho o que nós temos visto também na empresa, uma visão muito empírica, prática do que a gente tem vivenciado aí nesses dias de pandemia, né? Algumas coisas diferem do anterior à pandemia, outras nem tanto, né? Os problemas que eu tenho certeza que o Marcos vai abordar posteriormente, da dinâmica familiar, da gestão, da governança, dos relacionamentos interpessoais na família e como é que a intersecção disso na empresa, como é que isso pode afetar a performance, eu sei que o Marcos deve abordar. E isso não mudou tanto, mas assim, o que a gente tem agora com a pandemia, para pegar o primeiro gancho, é a necessidade de caixa. Caixa é o rei, né? O fluxo de caixa hoje ele está mandando nas empresas, né? Então, um ponto que eu trago aqui com relação a decisões no âmbito de empresas familiares para a gente discutir aqui é mais uma ideia, né? Um hotspot que a gente está vendo. Essas empresas estão conseguindo, para tentar obter esse caixa, usar as ferramentas que a lei e que o governo está dando para a gente também aí, nesse momento aí de pandemia. Estímulos governamentais, para falar basicamente, poxa, tem uma injeção de liquidez gigantesca no mercado. O governo reduziu o compulsório, tudo na linha dos bancos poderem jogar mais dinheiro no mercado. Nós sabemos também que muitas dessas linhas de financiamento que o governo colocou via BNDES não estão chegando na economia real, infelizmente.
A gente percebe, a gente tem discutido com alguns clientes que têm dificuldade de obtenção de recursos através dos bancos, dos grandes bancos. A gente está na mão desses grandes bancos, infelizmente, pelas linhas de concorrência. As fintechs têm ajudado, mas, infelizmente, essas linhas eminentemente subsidiadas, elas não estão chegando muito na economia real, no empresário familiar, na empresa média, vamos dizer assim. Os gigantescos, né, os amigos do rei lá do passado, que continuam gigantes, esses estão tendo acesso. Infelizmente, os médios não. Medidas trabalhistas e fiscais, todo mundo está acompanhando a questão da redução do salário da jornada, a questão dos layoffs, suspensões de contrato de trabalho, agora esses prazos foram prorrogados, enfim. A ideia é que todo mundo lembre que a gente tem muita ferramenta trabalhista e eu acho que o que mais foi moldado na legislação recente, nessa busca de preservação do caixa, de fato, a lei trabalhista e algumas flexibilizações aí para os empresários. Mesma seara fiscal, prorrogações de prazo para pagamento de tributos, FGTS, INSS, reduções de alíquotas de IPI, de imposto de importação, prorrogações de prazo de pagamento de imposto de renda, contribuição social, enfim, a gente tem muita ferramenta fiscal, parcelamento, que eles estão chamando de transação extraordinária, enfim, pseudo-refis aí, mas veio com grandes descontos e multas de tributos. E avançando um pouco, poxa, é um assunto chato, mas por que não? Muita gente está pensando, é o momento de pensar na recuperação judicial? É o único caminho que eu tenho? Por que não a recuperação extrajudicial? É tão boa, é menos burocrática, ninguém utiliza no Brasil. A gente tem, acho que não chega a 5 casos de recuperação extrajudicial no Brasil. E é bem menos burocrático e menos custosa que a recuperação judicial. Esse pode ser um caminho interessante para as empresas nesse momento difícil. Nova dinâmica de mercado. O Thiago falou um pouco disso. Né? E aí, o mercado mudou. Né? Muitos mercados são novos, outros mercados antigos eles acabaram, outros estão suspensos e vão voltar. O mercado mudou. Então, com essa nova dinâmica de mercado, muita gente perdeu terreno. Outros ganharam terreno. Muita gente perdeu liquidez, outros ganharam liquidez. Então, nesse contexto de nova dinâmica, poxa, é hora de eu admitir um investidor? Eu estou pronto para admitir um investidor? Esse investidor é um fundo? Aquele cara que vai entrar, vai injetar um recurso para ter rentabilidade e depois tirar? Ou esse investidor que eu posso admitir é um sócio estratégico? É um grupo estrangeiro que pode trazer uma nova tecnologia, que pode ampliar o meu mercado? Ou talvez essa dinâmica de mercado me leve ao momento de venda. É o momento de eu vender a empresa? Eu estou alinhado com a minha família em relação a esse momento de vender a empresa? São questões que a gente tem visto bastante e acho que a questão aí da pandemia, ela precipitou muito essas discussões. Compra do concorrente, quem está com líquido, quem conseguiu vencer aí, ganhou mercado, setores aí como higiene, limpeza, supermercado, esse pessoal de varejo, ganhou mercado. Quem estava já pronto para economia.com ganhou mercado. É hora de comprar ou se fundir com concorrente? Então, assim, o mercado de M&A, a gente atua bastante, a gente percebe que ele, depois de um tempinho aí de, vamos dizer, congelamento, de susto no começo da pandemia, passou um tempinho, a pandemia foi precificada. Uma vez precificado, o pessoal já começou a agir. Então, tem gente saindo, tem gente entrando, é o momento de prestar atenção para essas dinâmicas, né? Outro ponto já é sensível que bate no bolso do empresário, né? A desconsideração da pessoa jurídica. Aqui eu estou querendo dizer o seguinte: execuções de débitos fiscais, trabalhistas e cíveis que atingem o patrimônio do empresário, através do Instituto da Desconsideração da Pessoa Jurídica da Empresa Operacional. E aqui o gancho ele vai para um monte de coisa. Poxa, é a hora de eu já começar a planejar o meu patrimônio, eu segregar já os meus imóveis dessa empresa, eu construir holdings patrimoniais, holdings de participação, para segregar riscos, para preservar o meu patrimônio pessoal do patrimônio da empresa. Então, isso aqui, você puxa um gancho excelente. Confusão patrimonial. O Thiago já colocou isso aqui. Isso a venda da confusão patrimonial, que é a mistura do patrimônio da empresa com o empresário, isso é muito, muito comum em empresas familiares. A empresa paga o carro, o leasing do carro, a empresa paga os empregados domésticos, enfim, isso é muito comum. A gente tem que evitar, porque isso é um dos gatilhos para a desconsideração da pessoa jurídica e atingimento do patrimônio pessoal dos sócios e administradores. Responsabilidade de sócios e administradores. Está tudo bem delimitado? Sócio é uma coisa, administrador é outra. Eu, sócio da empresa familiar, preciso ser administrador? Não é hora, já pulando para o próximo item, de profissionalizar essa gestão? Quem sabe é hora de criar um conselho de administração, onde a família possa subir, trazer conselheiros independentes e eu contratar executivos profissionais para serem os diretores? Tenho certeza que o Marcos vai falar sobre isso também, que ele é o craque nessa área. Né?
A delimitação de competências dos gestores, aquele negócio de diretor assina tudo, vamos delimitar a competência. O diretor financeiro é competente por fazer ABC, atividades financeiras. O diretor operacional, CDIE, atividades operacionais. O de RH, JHI. Quanto mais eu delimito a competência, eu também segrego riscos. Eu consigo preservar um pouco os riscos do administrador. E, por fim, na gestão das empresas familiares, na questão de governança e controle, né? O Marcos também ajuda, o Thiago também na controladoria, né? Meus controles internos estão funcionando, é a hora de eu melhorar essa é a minha contabilidade, é a hora de eu implantar governança efetiva dentro da minha organização. São pontos que eu trago aqui para discussão, vamos dizer, pontos retóricos para todo mundo pensar aqui um pouquinho se é a hora de fazer isso ou não. E o que eu aconselho, que a gente tem percebido assim, é o momento. É o momento de a gente parar, se reinventar, olhar para dentro, aproveitar o cenário, as cartas estão mudando de mão, então é o momento a gente tentar aproveitar esse embalo, esse cenário atípico para poder também ajudar aí a minha organização a se profissionalizar. Né? O próximo slide é patrimônio familiar. Tá? Aqui, coloquei 3 pilares, eu vou correr aqui, senão o pessoal vai puxar minha orelha, o Marcos está doido para falar, estou vendo que ele está aí quieto para falar. Não, você pediu para falar do relógio, então eu estou falando aqui. Eu já vi o seu relógio. Eu vou falar o que é o patrimônio familiar. Né? A gente tem 3 pilares, eu tentei colocar aqui. Empresas familiares, as empresas operacionais, as geradoras de riqueza, os imóveis e os ativos líquidos. O que eu quis dizer aqui? Poxa, empresa operacional, eu já abordei o ponto, né? É a hora de eu, de fato, segregar aquilo que é pessoal da empresa? Vamos montar uma holding para ter participações societárias? Uma outra holding onde eu possa acoplar meus investimentos imobiliários? Tem tanta ferramenta hoje em dia para eu poder ganhar dinheiro com meus imóveis, locação, fundos, enfim, a questão é tão grande. Para que o meu imóvel tem que correr o mesmo risco que a minha empresa operacional corre? O risco do penhora online atingir minha conta? Enfim, o universo é vasto, né? Então, a história, por exemplo, o gancho aqui planejamento patrimonial é o momento. Se vem para admitir um investidor, para eu poder entrar no RJ, ou mesmo para ser vendido, eu tenho que preparar essa empresa. Eu tenho que profissionalizar essa empresa. Eu tenho que tirar ativos que não são core business dessa empresa. A linha de fluxo de recursos com a família. O Thiago falou, poxa, o administrador tem que receber a grana dele. Tem, administrador é uma coisa, sócio é outra. Sócio recebe dividendo, administrador recebe colabore. Sócio também pode receber colabore se ele for administrador. Então, é delimitar tudo, botar cada um na sua casinha, né? A questão dos imóveis da família, eu puxo o gancho do planejamento sucessório, mais uma ótica de sucessão do patrimônio, mas não tanto da gestão, vou deixar isso para o Marx, né? É a hora de pensar em planejamento sucessório. Isso casa, isso se acopla com o planejamento patrimonial. Já preparar meu patrimônio, já posso adiantar a legítima, posso segregar os imóveis para já tentar quinhoar um herdeiro que não vai ingressar na empresa operacional e já segregar a empresa operacional para quinhoar um herdeiro que vai querer tocar essa empresa. São pontos que a gente sempre esbarra nessas discussões. Sempre tem uma questão fiscal envolvida. A história, a locação, imóvel fica na PJ ou na PF. Poxa, mas aí, por ocasião da sucessão, se eu mantenho da pessoa jurídica, a tributação é muito alta. Enfim, é muito grande a gama de temas que a gente pode trazer aqui. Finalmente, os ativos líquidos, né? Aquele que estão na linha de tiro da penhora online. Ah, mas o cara pode fazer penhorar na minha cota do fundo? Pode. A gente vê isso direto. Então, é hora de pensar em montar um FIP, jogar esse dinheiro para dentro, aplicar esse dinheiro, buscar uma diversificação de portfólio, botar um pouco de recurso lá fora. Enfim, esses ativos líquidos eles podem render mais para a família. Eu quero receber recursos desses ativos líquidos, não quero. Posso buscar uma gestora de recursos financeiros para melhorar o meu rendimento. Enfim, hoje a gente tem muito acesso a gestores independentes que não são nos grandes bancos, que estão dando retornos muito melhores que os bancos tradicionais. E era um pouco isso, como eu falei, o tema é muito bom de falar, a gente gosta de falar sobre isso, a gente tem muito para falar, mas se eu falar mais um pouquinho, o Marcos vai ficar magoado comigo, ele está me xingando aqui no WhatsApp. Então, Marcos... Eu não. Eu não estava digitando para você, não. Deixa para os chats depois, a gente conversa um pouco mais. Você vai ter que já estou no stop share aqui. Boa. Não, esse é um tema excepcional. A gente teve a oportunidade de, em novembro do ano passado, realizar em São Paulo um encontro família, né? Vinho e empresas. Eu e o Marcos, o Thiago, foi excepcional. E a gente também pretende fazer, não é
live, não, ainda fazer esse ano, se Deus quiser, o Vinho Família Empresas Amém. 2, em São Paulo também, ainda este ano. E aí tem mais tempo até para a gente conversar e falar. E cada tema desse, como o Marcos falou e o Thiago falou, são temas que podem ser realmente estendidos muito aí dentro. Mas também buscando trazer aqui dentro, a gente tentou trazer sempre coisas, vieses diferentes aqui dentro. Só um minuto aqui. Oi? Cadê a minha apresentação aqui? Tem que voltar ela para aqui. Pronto. Então, aqui dentro falar um pouquinho, e aí eu trouxe aqui dentro questão de crise e tomada de decisões em empresas familiares, né? Então, o Marcos colocou aqui dentro várias decisões que precisam ser ou não tomadas, também o Thiago colocou. E aqui eu queria repassar um pouquinho sobre elas novamente aqui dentro. Então, primeiro é o seguinte, colocando quem decide em empresas familiares, né? Quem que toma a decisão? Falamos agora várias decisões aí dentro, o Marcos comentou, o Thiago também, mas quem toma a decisão? Então, se eu pensar numa empresa que já tem um modelo de governança bem estruturado, o Marcos citou, ou seja, tem um modelo bem estruturado de governança, de profissionalização, eu tenho a figura da Assembleia de Sócios. A Assembleia de Sócios, ou seja, reúne todos os sócios, 100% do capital, toma a decisão. Ainda dentro de uma empresa estruturada em governança, tem um conselho de administração. Então, abaixo da Assembleia de Sócios, tem um conselho de administração formado por representantes aí dentro dos sócios, conselheiros internos, e também a boa prática de governança de eu ter conselheiros externos, né? Conselheiros externos independentes ou não, mas conselheiros externos à administração, à sociedade, que vão fazer aqui dentro um trabalho de compliance e garantia da governança e da performance da organização. Então, também se toma decisões. E se toma decisões a partir do nível de gestão, a partir do CEO. Então, eu tenho aqui dentro um modelo de governança bem estruturado, onde eu tenho a Assembleia de Sócios, Conselho de Administração e a gestão, a partir do CEO. Então, aqui dentro, é esse pessoal que decide em empresas familiares. Cada um desses órgãos tem o seu limite de autonomia. O CEO pode ter até X, o Conselho de Administração tem outros limites de autonomia, Y, Z, e vai, e a Assembleia de Sócios é aquela que detém o maior grau de autonomia. E os executivos, abaixo do CEO, os executivos também têm seus limites de autonomia. Então, quando a gente está falando uma série de decisões em empresas familiares, e neste momento vão se tornando decisões muito difíceis, eu tenho que entender que uma empresa que tem um modelo de governança tem esses 4 áreas aqui dentro, que a gente resumiu aqui dentro em 4 instâncias de decisão. Numa empresa familiar que não tem um modelo de governança definido, quem decide? Os sócios, os diretores e os gerentes. Então, processo decisório. Numa empresa familiar que não tem governança, quem decide? Sócio, diretores e gerentes. Então, aqui dentro nós estamos falando de tomada de decisão. Esse é o pessoal que decide. Esses são os órgãos que decidem em empresas familiares. Todos os nossos amigos que estão nos assistindo aí dentro, clientes e amigos, sabem que as suas empresas familiares vão se encaixar ou num lado ou do outro aqui dentro, ou em alguma coisa híbrida aqui dentro, mas vai estar sempre por aqui. Decisões que estão acontecendo nesse momento, né? Decisões em momentos de crise. O Marcos citou algumas, está aqui dentro também o Thiago, mas vamos lá, capital, né? Capital, como é que eu vou resolver o problema de capital? O Marcos falou, o caixa é o rei. Pois é, e como é que eu vou resolver o problema de capital? Sócios. Os sócios estão dispostos a colocar dinheiro na empresa? Lá dentro agora ou não? Ou estão dispostos a endividar? Né? Vão endividar mais, vão endividar menos, mas essa é uma decisão que precisa ser tomada. Onde você cria um lockdown, e de novo, a minha opinião aqui dentro, não é a pandemia, né, que está destruindo a economia, mas é a quarentena, é o lockdown. E aí destrói a economia, não tem dinheiro, como é que eu vou resolver o problema de capital? Isso é uma decisão difícil. Demissões, vou demitir, não vou demitir, e aí? Essa demissão pode quebrar a cultura da organização, pode destruir a cultura da organização, vale a pena, não vale, vou cortar no osso, ou vou manter os empregos? Então, são decisões que não são simples. O Marcos citou aí dentro, e o governo federal foi excepcional em criar linhas aí dentro nessa área de folha de pagamento e de pessoas, conseguiu chegar. Como o Marcos falou
a questão já do financiamento para pequenas e médias empresas, não, é muito difícil chegar até a ponta, é complicadíssimo, né? Não chega. Mas aqui é uma decisão a ser tomada. Uma outra decisão, redução das operações, né? Fechamento de unidades, de filiais. Vocês vão vendo que num momento de crise, num momento difícil como esse, cada decisão dessa ela vai se tornando muito crítica para a organização. Muito crítica. Não são decisões fáceis. Nenhuma dessas aqui são decisões fáceis. Ampliação das operações, então, por um lado, surgem oportunidades. Então, podemos fusões, venda, compra de organizações. O que a gente pode fazer aqui dentro? São decisões difíceis também aqui dentro. Eu posso ampliar. A coisa pode estar muito bom para o meu lado aí dentro, que eu posso ampliar, eu posso crescer. O próprio Zoom, que nós estamos utilizando para essa plataforma, agora que nós estamos aqui dentro fazendo esse webinar, o Zoom tinha 20 milhões de assinantes antes da pandemia e tem 300 milhões hoje. Então, para ele foi excepcional, uma grande oportunidade. A Amazon, que já era loja de tudo, hoje está numa condição mais excepcional ainda. Então, de repente, aparecem grandes oportunidades. Clientes, eu vou reduzir crédito ou vou ampliar o crédito? São decisões difíceis. A gente pode parecer operacional, mas não é não. No momento que eu reduzo aqui dentro o crédito, eu posso perder venda no momento que eu não poderia perder venda. Mas no momento que eu faço uma ampliação de crédito, eu posso criar aqui dentro um rombo na inadimplência. Então, são decisões muito difíceis. Diferimento do pagamento de impostos, né? E aí? Teve vários programas aí dentro. Eu vou deixar de pagar impostos, né? Eu vou fazer o diferimento, vou largar imposto de lado e vou voltar a pagar quando eu tiver condição ou não. Fornecedores. Vou postergar pagamento de fornecedores? Ou eu tenho caixa e tenho um modelo de parceria com meus fornecedores, eu vou antecipar o pagamento dos meus fornecedores. Então, vocês vão vendo que cada decisão dessa tem linhas muito distintas. Sucessão. Também o Marcos colocou, eu vou comentar um pouquinho. Está no momento de fazer uma sucessão? Sucessão na gestão, ou sucessão patrimonial, sucessão na família. Está realmente nesse momento ou não? Então, a gente vê decisões muito difíceis. Mas o que eu gostaria de mostrar para você é que esses papéis versus essas decisões e os conflitos, porque são interesses, muitas vezes, distintos. Então, se eu tenho todas essas decisões, do outro lado, quando eu penso, por exemplo, e a assembleia de sócios versus o conselho? Esse é um item. Ou seja, aqui a assembleia de sócios versus o conselho podem ter posições distintas sobre cada uma dessas decisões. Aqui começam conflitos naturais dentro desse processo. Então, muitas vezes pode ser que a assembleia de sócios fale, olha, a gente não quer endividar mais, os sócios não querem endividar mais. Mas o conselho de administração fala, olha, é necessário para a preservação da saúde econômica da organização a médio e longo prazo. Conselho de administração versus CEO, outro possível conflito. O conselho de administração pode ter uma linha sobre cada item dessas decisões aqui dentro. O conselho de administração, por exemplo, pode achar que é o momento de ser um pouco mais conservador e até reduzir operações. E o CEO pode achar, o presidente da empresa, que é o momento, às vezes, de ser um pouco mais ousado. CEO versus executivos, também. Às vezes, aqui dentro, o CEO acha que precisa fazer uma redução de quadro mais profunda, mas os executivos sabem que isso vai dar um impacto muito forte nas suas áreas, na sua cultura, e pode aqui dentro não ter a mesma visão. Então, é importante a gente entender que esses conflitos vão acontecer nessas decisões muito difíceis. A discussão, né, o diálogo sobre isso é importante, mas é muito provavelmente, a experiência mostra isso, são mais de 25 anos trabalhando com empresas familiares e neste momento agora trabalhando muito com empresas que estão passando por essa crise, de que esses conflitos existem. Lá nas empresas familiares, ali dentro, que ainda não tem um processo de governança. O primeiro conflito, sócios versus sócios. Né, Marcos? Você deve viver isso todo dia. Um sócio fala, olha, é a hora da gente fazer uma recuperação extrajudicial. E como o Marcos falou, um caminho muito mais simples. Mas os outros sócios falam de hipótese alguma. Essa foi a empresa que nosso pai criou e tal, nós não vamos passar por isso, é a imagem nossa, e aí? Entra o ego. O ego. Ou vem um sócio e fala, olha, vamos procurar o nosso concorrente e tentar fazer uma fusão. Né? O Thiago aí é o mestre das fusões. Fazer uma fusão, mas aí o outro sócio fala, não, em hipótese alguma, não é fácil. Não é fácil. Sócios versus familiares. A gente pode entender que isso não é... Não, tem sim. O que é familiar?
Uma empresária, por exemplo, ela pode estar tendo tomado essa difícil sobre a empresa dela, mas o marido dela e os filhos acham que não deve buscar mais empréstimo, mais endividamento, colocar em risco o patrimônio da família. Então, vejam que cada decisão dessa aumenta a complexidade, porque na hora de tomar a decisão, eu posso ter papéis distintos e uma visão distinta sobre isso. Sócios versus executivos, extremamente comum, né? Às vezes os executivos agora querem tomar uma posição e os sócios querem outra aqui. Às vezes os sócios estão, olha, agora é a hora da gente se reinventar e ser até um pouco mais ousado. E os executivos que vivem daquilo, o seu emprego está ali dentro, sua renda, e falam, não, espera um pouquinho, não podemos ir por esse lado. Ou o contrário acontece. Os sócios falam, ó, é a hora da gente reduzir o risco e vamos dar 2 passos para trás, para amanhã a gente dar um passo para frente, e os executivos não pensam assim dentro e até vão ser afetados. Um exemplo claro disso, por exemplo, é que os sócios podem chegar e falar, olha, nesse momento, nós, os sócios aqui dentro, vamos reduzir nosso dividendo em 50%, a gente gostaria que nossos executivos reduzissem também a sua retirada aqui em 50%. E aí? Como é que ficaria isso aqui dentro na prática? Fundadores versus sucessores. Outro conflito também muito difícil nesse momento aqui. E aqui eu vou dizer, fundador é quem fundou a organização. Né? Ele estava lá a partir do zero, assinou o contrato social pela primeira vez, passou horas sem dormir esperando o telefone tocar para poder um cliente ali dentro começar. É diferente. E agora ele tem uma sensação, muitas vezes, uma dificuldade muito grande, e ele olha para a empresa com um olhar. Mas o sucessor agora pode estar olhando com outro olhar. O fundador pode falar, agora é a hora que a gente vai ter que ser resiliente, nos superar, dar a volta por cima e fazer essa empresa se reinventar, como disse o Thiago e o Marcos. E o sucessor pode dizer o seguinte, é a hora da gente vender o que resta. Então, são conflitos dificílimos aqui dentro e que a gente tem que entender que o interesse de cada um desses papéis pode ser divergente do outro papel sobre a mesma decisão. Essa é a colocação que eu queria deixar quanto a isso. E a questão da sucessão. Né? Sucessão, só para a gente dar um highlight só, eu gosto demais desse gráfico. Do lado esquerdo, a gente tem a idade da geração sênior, ou seja, do fundador. E do lado de baixo, do lado da vertical. E na horizontal, nós temos aqui dentro a idade dessa geração júnior, né? Ou seja, dos sucessores. Então, vocês vão ver aí dentro que começam a trabalhar junto, ou seja, entram numa empresa aí entre 19 e 25 anos, o fundador já está ali dentro entre 50 e 60, trabalham juntos ali dentro, e vai chegando um momento ali dentro que precisa ser tomada uma decisão de passar ou não o bastão. Eu gosto demais desse gráfico, ele deixa isso muito claro, que há uma janela ali dentro. Porque se você não usar essa janela, a empresa pode se ressentir disso, porque está precisando realmente de uma geração mais jovem para liderar. O sucessor pode se sentir desmotivado, porque ele não está tendo a chance de tomar suas próprias decisões. Ou seja, há uma janela dentro que ela não pode muito ser ultrapassada, que está por aqui. Aqui fica mais claro aqui dentro. Né? Há uma janela mais ou menos limitada para a gente transmitir a liderança da empresa aí dentro. Então, essa janela vai mais ou menos aí dentro. Então, o líder sênior, né, o fundador, tem ali dentro entre 60 e 70. Isso vai mais ou menos coincidir ali dentro, o sucessor está aí entre 38 e 48, 35 e 45. São dados referenciais. O que acontece é que se isso não acontecer e não for bem trabalhado, no momento principalmente de crise, como acontece atualmente, esses conflitos dessas gerações vão se tornar muito mais fortes. E isso pode acabar gerando um conflito familiar que coloca até a vida da organização em risco e até a harmonia familiar. É aquilo que não se quer de forma alguma. Então, assim, transmitir a liderança para a próxima geração, estiver pronta para liderar. Né? É isso que a gente busca, né? Transmitir a liderança quando a próxima geração estiver pronta para liderar, e não quando o líder atual estiver pronto para partir. Essa é a grandeza do fundador. Né? Essa é a grandeza do fundador, porque inverte totalmente o processo. Quando a gente fala em sucessão, muitas vezes a gente pensa lá no segundo primeiro. Né? Quando é que o fundador vai falar, quando é que eu estou pronto para sair? Não, eu preciso pensar quando é que o outro está pronto para começar a liderar. Aí eu preciso ter a grandeza ali dentro de passar esse bastão. Então, era isso que eu queria colocar para vocês. Tem aí dentro também o e-mail. Depois também a gente passa o e-mail de todos nós, o contato de todos nós para todos. E a gente queria ficar aberto aqui dentro, no nosso chat aqui dentro, à disposição para responder as perguntas aqui dentro. Nós temos aqui dentro uma quantidade grande de pessoas que estão nos assistindo. Queria colocar à disposição de todos vocês aqui.
Tem muito assunto e pouco tempo, né? Estica a live e aí ninguém assiste, né, Marcos? Oi? Eu estou à disposição, estamos à disposição de todos vocês aí dentro. É porque a gente procurou passar um pouquinho, né? Aí dentro com um pouquinho mais tempo, para que desse chance aí dentro no chat das pessoas participarem, perguntarem. E podem fazer perguntas fortes aí dentro. A gente vai ser o mais transparente e sincero possível aqui dentro, né? Eu queria até aproveitar, enquanto as pessoas aqui dentro pensam um pouquinho, ou comentam, ou façam perguntas, para perguntar para o Marcos, nesse ambiente que ele está vivendo dentro, que ele está colocando. Você colocou um assunto interessante que foi da recuperação extrajudicial. Se você já tem visto algum tipo de alteração nessa demanda, considerando esse... O que eu acho é que é uma ferramenta interessante, mas que as pessoas, acho talvez por desconhecimento, talvez porque os assessores também estão mais acostumados, né, a trabalhar com a RJ, acabam que buscam esse caminho, quem tem essa necessidade, né, de buscar recuperação judicial, mas é um instituto caro, né? A gente tem registrador judicial, tem um curso de elaboração de plano, né, e o da extrajudicial é bem mais simples, né? Felizmente não. Muitos dos nossos clientes eles estão numa fase, vamos dizer, acho que não chegaram ainda no estágio da recuperação judicial, estão tentando ainda se virar com caixa, usar as medidas que o governo deu aí para os empresários, para não precisarem ter que entrar nesse caminho. Mas não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Não é nenhum bicho papão. Aqui também entra a questão do ego, viu, Marcos? Muita gente, às vezes, não entende que isso pode ajudar, né? A gente tem casos muito bem-sucedidos aqui de clientes que se recuperaram. De fato, é uma ferramenta que a lei trouxe que está sendo pouco utilizada. O pessoal já deixa chegar naquele momento já pré-falimentar. Aí não adianta. Aí já não é hora da recuperação mais. O ego que o Marcos fala tem muito a ver com a vergonha, né? Como é que eu vou falar para os meus clientes, para os meus fornecedores, que eu vou estar em RJ? Então, o ego misturado com preocupação. E às vezes não sabe como destravar isso, né? E precisa de uma ajuda, de um advogado mesmo, para o advogado explicar, né? Que não é um bicho de sete cabeças. Baixar um pouquinho esse ego, né? Marcos, você que está nessa dinâmica também dos conselhos, como é que você está vendo aí dentro dos conselhos aí, esse momento das empresas que você participa? O pessoal entendeu essa nova dinâmica de mercado? Falando um pouco de mercado, como é que você está enxergando isso aí? A questão de mercado, assim, primeiro, você segurou a economia, né? Segurou a economia ficou fechada, parada aqui dentro, mas você teve uma grande injeção de recursos por parte do governo federal. Se, por um lado, o governo de ajuda, o recurso de ajuda das empresas tem um grau de burocracia e faz com que demore a chegar, você está corretíssimo nisso, Marco. Por outro lado, essa ajuda aí dentro, né, esse voucher aí dentro, isso injetou dinheiro diretamente na veia, né? Isso foi diretamente na economia, né? E a Caixa Econômica fez um negócio, para mim, vai ser case logo, né? Como é que você pega e consegue cadastrar 65 milhões de pessoas, fazer o dinheiro chegar a 23 milhões desbancarizados? Então, você jogou um dinheiro brutal dentro da economia, muito dinheiro, muito recurso, indiretamente para o consumo. E aí, as cidades que começaram a abrir, como Manaus, né, saíram dessa histeria coletiva do lockdown, você tinha uma demanda reprimida e com dinheiro. O que aconteceu, Marcos? Ou seja, o varejo está crescendo cerca de 30%. Esse Brasil é um negócio de louco. Maio é o melhor mês do varejo, talvez o melhor crescimento do varejo em relação ao ano passado, o maior percentual, talvez, de todos os tempos de crescimento do varejo. Então, as fábricas não estavam preparadas, as lojas não estavam preparadas, ninguém estava preparado para esse crescimento. A discussão que se tem, e você falou, e isso está permeando as reuniões de conselho, isso é real para ficar ou isso é momentâneo, né? Ou seja, isso é fluxo desse recurso do governo federal, que está chegando diretamente na ponta da economia, isso é fruto de pessoas que estavam guardadas, né? Presas dentro de casa e agora estão tendo a oportunidade de sair, consumir, né? Ou isso vai acontecer só agora? Porque é bom a gente lembrar, e você tocou na ajuda governamental, quanto à questão de folha de pagamento. É bom a gente lembrar, você sabe disso até e dá aula melhor do que eu,
que o governo quer uma contrapartida. A contrapartida foi a manutenção do emprego por um prazo após o último mês de utilização dessa ajuda. Então, só para vocês terem ideia, só em Manaus são 120 mil empregos assim. Tem 120 mil pessoas que receberam ajuda aí dentro. Ou seja, quando isso passar, quando essa quarentena do emprego passar, eu não sei o tamanho que vai ser o desemprego. Então, para mim, assim, essa é a grande discussão que nós estamos tendo agora nos conselhos. O número que eu vi em âmbito nacional é de, acho que, 12 milhões e meio de trabalhadores que tiveram redução da jornada e do salário ou a suspensão do contrato. Pois é, mas fora, é muita gente, fora aquele que você só financiou a folha. Você não mexeu em nada, só financiou. Ele também tem que ser acrescido aí. Então, assim, a gente ainda não sabe o que vai acontecer. O que está claro para mim, assim, os sinais da economia brasileira demonstram que o Brasil, a nível do governo federal, provavelmente se saiu melhor do que os outros países, do ponto de vista da economia. Se saiu melhor do que os outros países, né? Então, a gente já tem a Bolsa já voltou a mais de 100 mil pontos, né? Uma recuperação ótima. Os investidores, o Thiago acompanha bem, você também, Marcos, questão de venture capital também voltou bem aí dentro. Então, assim, é muito difícil você prever o que vai ser. Eu diria o seguinte, e aí olha só como é difícil. Por exemplo, televisão. Manaus, todas as televisões do Brasil são produzidas em Manaus. As fábricas não estão conseguindo atender as demandas de televisão para o Brasil todo. Não conseguem. Estão atendendo os maiores clientes. Teve problema de componente, importava da China, importava da Ásia, obviamente parou. Chega agora, ninguém esperava crescer 30%, 35% no varejo. Só falta produto. A questão toda eu tenho uma reunião de conselho, uma empresa muito grande agora na próxima, a questão toda nós vamos trabalhar nossa logística, nós vamos estar preparados para vender o quê? Vender aquilo que está vendendo hoje, que tinha uma demanda reprimida e tem um recurso muito forte entrando na economia, ou isso vai cair, ou isso vai estabilizar. É difícil. Eu acho que os próximos meses aí dentro a gente vai conseguir talvez ter um pouco mais de acuracidade disso, né? Mas acho que todo mundo está passando um pouco por isso no Brasil. Tem aqui algumas perguntas aqui dentro, olha. Vamos lá. Aqui uma para o Marcos aqui dentro. Comentaram o que ele acha sobre a taxa de sucesso nessas recuperações judiciais. Se realmente tem efeito positivo, vantajoso para a empresa, tanto em relação ao público interno e externo, como podemos atrair investimento, por exemplo, nesse período de crise. Está aqui. Com total transparência. Eu acho que essa questão de taxa de sucesso é muito sensível, porque ela tem um componente de conflito de interesse. Você tem aquele que está buscando o sucesso, né? Aquele que está sendo remunerado, então ele vai é algo que eu penso que traz mais desvantagem que vantagem, essa é a minha avaliação pessoal, em função do conflito de interesse. Então tem que ter muito cuidado, muita transparência, muita confiança no prestador de serviço. Essa é a minha visão. Sobre atrair investimentos nesse período de crise, o que a gente percebe é que o mercado está ativo. A gente assessora muito cliente estrangeiro. O que eles buscam? Empresas resilientes. Empresas que estão conseguindo se virar na crise, setores resilientes, setor agro, o setor de tecnologia. A gente tem agora 3 operações de M&A no setor de tecnologia em andamento em paralelo. É impressionante esse setor no Brasil. O setor do varejo está indo muito bem também, né? Então, assim, o estrangeiro ele está com um rendimento negativo, né? Então, se você pensar sobre a ótica do investidor estrangeiro, para pegar um tipo de investidor que é um investidor estrangeiro, o dinheiro dele tem rentabilidade negativa no Japão, na Europa, nos Estados Unidos. O Brasil está barato. O Brasil está barato por causa do câmbio. O Brasil está barato por causa da economia paralisada. Aquele empresário que era reticente em eventualmente aceitar um investidor, aceitar uma venda, já está pensando nisso com mais carinho. Isso impacta o valuation, né? Os EBITDAs estão ruins. Então, o Brasil está barato. Então, o setor que está resiliente, que consegue ter controle bem estruturado, que consegue ter uma estrutura de governança, para usar aí mais uma vez o seu gancho, já estruturada, ele é mais atrativo que os demais. Você não tem a menor dúvida. Marcos? Oi, te cortando também, né? Quando a empresa está em crise, né? Geralmente ela não é tão atraente. Mas a empresa que fez toda aquela lição de casa que eu falei, ela fica atraente agora. A gente tem um case em comum, inclusive, acontecendo, né? A empresa fez toda a lição de casa, organizada, relativamente organizada. Então, é uma empresa que fica até mais fácil de ser mostrada para o investidor, né? Então, por isso que a gente insiste tanto na lição de casa que tem que fazer agora. No futuro, pode ser a empresa que está em crise hoje, né?
É, uma coisa que a gente sempre aprende no IBGC, né, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, no qual eu sou conselheiro lá dentro, sou CCI. Quando é uma pergunta que eu sempre alguém me responde, quando é que a gente tem que ter uma boa governança? Qual o momento que a empresa tem que ter uma boa governança? E a gente costuma dizer o óbvio. Na verdade, ela devia ter uma boa governança desde o contrato social. Né? Então, desde o contrato social, ela já devia saber, como o Marcos falou nisso, o que é sócio, o que é administrador, como é que se divide, o que é dividendo, o que é prolabore. Ou seja, se a empresa tem uma boa governança, ela tem não só a capacidade de ser mais resiliente a crises, a tempestades como essa, esse vendaval, esse tsunami, como também ela pode se tornar, obviamente, mais atrativa para uma parceria, para um fundo, para qualquer tipo de negócio, inclusive para atrair capital. Cada vez mais eu acredito que no momento que o governo federal, essa equipe econômica, que ao meu ver é excepcional, no momento que ela aumentar a governança dos próprios agentes brasileiros, vai ser mais valorizado, obviamente, esse processo também de governança para as empresas. Tem uma pergunta aqui dentro, eu vou responder, depois quem quiser complementar, do Policarpo, falando, na percepção de vocês, historicamente, o comportamento das empresas familiares nesse momento de crise são de realizar novos aportes financeiros? Eu vou dar a minha opinião, depois eu passo para os meus amigos. Empresas latinas, o dono não gosta de colocar muito dinheiro a partir de... Concordo com você. A partir de um certo tempo, ele diz, não, mas a empresa tinha que estar dando dinheiro, eu já gastei 30 anos da minha vida aqui, é a empresa que dá. Então, assim, teve até uma live que eu fiz com o Jaime Benchimol e o Jaime falava, é o momento, sim, do sócio aportar, mas o comportamento, a realidade é que muitas vezes os sócios não querem, né? Eles não querem arriscar ou colocar o próprio valor dele, o patrimônio dele dentro da empresa. Não sei a opinião do Thiago, do Marcos, como é que eles veem isso? Quando não querem, não tem o dinheiro, né? E às vezes ele não quer, tem, mas não quer, né? E também acho que às vezes falta um pouco buscar caminhos alternativos de captação, né? Hoje não é só a captação, não passa por bater na porta lá do Itaú e pedir um empréstimo, né? A gente tem várias alternativas de securitização, de empréstimos mezanino, enfim, de títulos de dívida, que foi essa questão de debêntures que desburocratizou bastante, alternativa para você ter capitalizar. Aí também entra um pouquinho na questão do ego e da questão da família e da questão do conflito que você falou, Marcos. Poxa, mas se eu emitir um debênture conversível, e aí se o cara virar meu acionista, como é que faz? Poxa, se eu emitir um fundo aqui, agora é hora de eu ter um caixinha aqui pesado. Mas e aí, eu vou então parar de ter controle da minha empresa? Passa por sucessão na gestão, passa por sucessão no patrimônio, passa por passar o bastão. É complexo. Mas, assim, resumir para ser objetivo na resposta, o brasileiro, o latino, põe o dinheiro próprio na empresa? Uma minoria. Tem aqui, já que você falou de sucessão, tem aqui dentro uma pergunta que fala quando a empresa não tem um sucessor, qual é o melhor caminho a ser tomado? Vamos imaginar assim, eu posso não ter um sucessor para o cargo de CEO do fundador. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que não pode não ser sucessor porque às vezes os filhos não querem, às vezes porque os filhos gostam de se formar em outras áreas que não seja a da organização. Agora, esse filho é herdeiro. Então, ele pode sim ser um herdeiro, e o caminho para isso é ele estar preparado para ser herdeiro, os filhos preparados para ser herdeiros. Amanhã eu tenho uma empresa comercial e minha filha é médica, no meu caso, ela não vai ser, uma das filhas, não vai ser sucessora, mas vai ser herdeira. Então também tem que conhecer um pouco do negócio, como é que esse negócio rentabiliza, como é que ele gera valor, né? E amanhã pode fazer parte de um conselho. E aí eu vou buscar, obviamente, um CEO de fora, né? Eu vou de fora da família. Então, isso é profissionalizar. Agora, profissionalização da gestão, né, Marcos? Eu busco um profissionalização da CEO, gestão. eu boto metas, eu crio um conselho, eu boto um membro do conselho na família. O seu dia a dia, mas isso, assim, a pergunta é muito pertinente porque acontece muito mais do que se imagina. Total. Se eu vou pegar os grandes conglomerados financeiros do Brasil, a grande maioria da família está fora. Tem um ou outro executivo. Então, a empresa tem que viver sozinha. Os grandes conglomerados multinacionais também, poxa, os caras não estão na gestão. Você tem lá holdings familiares que têm conselheiros indicados dentro das empresas, dos conselhos de administração das operacionais. É um ponto que eu falei, o fluxo de recursos para os acionistas. O fluxo ele tem que ser contínuo, ele tem que ser perene, independentemente de eu ter alguém familiar na gestão. Se eu tenho um sucessor que tem a capacidade de ser gestor, que tem o preparo para ser gestor, fantástico.
né? Nem sempre é assim. Eu costumo dizer o seguinte, Marcos, sangue, numa empresa familiar, sangue não pode servir nem para subir na árvore e nem para também não deixar vir para a árvore, né? Esse radicalismo eu sou contra. Então, por exemplo, às vezes você tem algum cliente que fala para nós, não, mas olha, eu e meu sócio, nós assinamos um contrato que nem um filho viria para a empresa. Eu acho uma besteira. Se eu tenho um filho, ele é capacitado, é bom, gosta, tudo porque ele não pode ser o sucessor. Claro, eu tenho casos e casos de empresas familiares, aliás, de isso funcionar e funcionar extremamente bem. Por outro lado, também eu não posso obrigar alguém que não é o tesão dele, não é a vontade dele, está ali dentro de ser sucessor. Aí você fala, mas tá bom, a pergunta foi para mim, qual o caminho, né? O caminho é esse, buscar um CEO de fora, pegar os filhos herdeiros, criar um bom conselho, bem assessorado, montar isso para funcionar. Um outro caminho, por exemplo, pode ser vender a empresa. E aí eu vou citar um caso, que é um caso vai bem dentro do que você falou, que é o Moreira Salles no Unibanco, né? Ele não tinha sucessor. Um filho é cineasta, um filho não sei o que tal, tá bom, vendeu para o Itaú, né? Ou seja, ele não tinha sucessor, vendeu a empresa. Isso pode acontecer também. A família vai ficar... se imagina, né? A família vai ficar sem recurso? Não. Né? Não. Vai ter recurso, vai ter lá, vai ter o fluxo de sobrevivência da família. Isso vai muito da ideia também do fundador, né? E tudo, ou seja, mas às vezes a saída é essa. Às vezes a saída é vender. Isso aí, quando não é vendido, para ir na questão do aspecto muito prático, né? Você coloca no acordo de acionistas, né, aí da empresa familiar, da holding lá em cima, os critérios para que um sucessor, o herdeiro, ingresse na empresa, né? O cara tem que ter MBA, o cara tem que ter trabalhado no setor em uma empresa por mínimo 5 anos, enfim, você coloca um verdadeiro um currículozinho, um checklist de habilidades para que um herdeiro se candidate a participar da empresa. A empresa não pode ser cabide de emprego de familiar. Esse é um importante, né? É dos caminhos da confusão patrimonial, né, que eu comentei aqui cedo, e que implica a desconsideração da pessoa jurídica, para não dizer que é o caminho para a bancarrota. Né? O executivo contratado, ele se compara com o herdeiro, que não está rendendo, enfim, é muito complicado. E assim, na verdade, quando eu penso em uma empresa familiar, eu vou lembrar dos 3 ciclos, né, do John Davis, família, patrimônio e empresa. Então, na verdade, quando você tem alguém que não é qualificado para estar na empresa, e você traz essa pessoa para a empresa e coloca salário, ou seja, cria uma forma, é o cabide que você falou aí dentro. Na verdade, você está criando um problema não é só para a empresa e para a sociedade, você está criando um problema para a família também. Você está criando um problema para a família. Ou seja, porque essa pessoa também vai se autopressionar, as outras pessoas vão ver nessa pessoa que ela não tem capacidade e ela está tendo recurso. Às vezes compensa você, enquanto pai ou enquanto mãe, falar o seguinte, meu amigo, olha, eu vou te pagar para você ficar lá fora. É pai e mãe, ok? Eu vou pagar aqui, eu, como pai eu quero pagar, como mãe eu quero pagar, paciência, mas deixa a minha empresa aqui dentro tudo bonitinho, funcionando, tudo certo e tal. Assim ela traz recurso, e com os recursos eu consigo até pagar para você ficar lá fora, quietinho. Às vezes eu sempre, quando eu penso em empresa familiar, eu preciso pensar não só na empresa. É empresa, patrimônio, sociedade, como você bem colocou, e família. Eu quero harmonia de família. O que adianta a empresa estar super bem e ninguém mais falar? Né? Então, assim, eu preciso pensar nas 3 coisas, mas essa coisa de se ajeitando não dá. Né? É uma coisa complicada. E outra coisa... E outra coisa, eu digo sempre o seguinte, a gente já teve essa conversa no seu escritório. Qual a primeira prioridade nossa, né? Quando a gente é pai e mãe? É ser pai e mãe, né? E isso é outra coisa. Às vezes a gente pega também e quer fazer um filho crescer, te suceder, e ele não quer. E aí você vai ter um filho infeliz. Né? Ele pode até ser bom, ser sucessor, mas não vai estar feliz. Quer dizer, que pai que vai estar feliz? Mas o empresário está feliz, está orgulhoso, né? Conseguiu preparar seu sucessor, né, Thiago? Mas esse sucessor é uma pessoa infeliz e é o filho dele. Exato. Então, assim, eu preciso ter transparência. É por isso que eu coloquei todos aqueles conflitos, a forma de resolver aquilo é transparência. A transparência no sentido de cada um respeitar a posição do outro e, a partir daí, tentar construir um âmbito, né? Um pedacinho ali dentro de diálogo, uma zona de diálogo. Marcos, tem uma pergunta. Pode falar. E também, principalmente porque essa decisão tem que ser tomada quanto antes, quanto mais cedo, melhor. Porque se não é tomada essa decisão cedo, quando a empresa morre, o dono morre, a empresa morre junto, né? Não dá tempo mais, né?
Então, Nós tivemos também muito casos assim, né? Sharp, né? Matias Michelini, TAM, né? TAM é outra empresa aí dentro, claramente aí dentro, foi comprada pela LAN há pouco tempo, né? Uma empresa 1/5. A LAN era 1/5 o tamanho da TAM e agora está aí em recuperação em falência nos Estados Unidos, né? São exemplos assim. Marcos, tem 2 perguntas para você. Uma, se você puder explicar rapidamente como é que funciona a câmara de arbitragem. E a outra, se esse modelo de holdings patrimoniais ainda continua sendo uma boa opção para aumentar a segurança do sócio. Tentar ser rápido na Câmara de Arbitragem, né? Basicamente, um método alternativo de resolução de conflitos é o tal do fugir do judiciário, né? Onde eu coloco árbitros especialistas, né? Para decidir uma matéria. E essa decisão deles tem efeito de sentença. Então, é utilizado em operações de compra e venda de empresa, sempre. 99 dessas operações elas são submetidas à Câmara de Arbitragem ao invés da jurisdição comum. Contratos internacionais também. Acordos de acionistas de empresas familiares também. Por quê? Os árbitros são muito mais técnicos que os juízes, sem demérito com nenhum juiz, mas o árbitro está acostumado, né? Eu vou pegar um árbitro que é do IBGC, que é um Marx da vida, eu vou pegar um outro árbitro que é um engenheiro, entendeu? E que tem um conhecimento lá do cálculo necessário para se atingir um determinado valor. Então, é algo altamente recomendável. É mais rápido que a jurisdição comum, mas é também um pouco mais caro. Um pouco não, digo assim. A minha conta, na verdade, é o seguinte. Ao longo do tempo, a jurisdição comum é mais cara. Porque a arbitragem vai demorar 2, 3 anos e qualquer processo judicial no Brasil pode demorar, sei lá, 10 anos. É uma coisa de maluco. Né? Para falar rapidamente da holding patrimonial, sim, é um instrumento que a gente tem utilizado bastante. Nenhum instrumento jurídico no Brasil blinda patrimônio. Ele ajuda a proteger patrimônio. Ele ajuda a segregar risco. Ele ajuda a, por exemplo, botar a eventual disputa no âmbito da família longe do âmbito da empresa. Então, a gente tem utilizado bastante, sim, as holdings patrimoniais. 1 nível de holding, 2 níveis, holdings acumuladas com fundos, enfim. Fundo também pode funcionar, tem o seu custo, mas também pode funcionar. Então, é uma ferramenta bastante interessante, sim. A gente tem utilizado bastante aqui. Eu acho que o importante, uma coisa que você colocou bem aqui dentro, questão que nada brinda, né? Nada cria ali dentro uma brindagem, né? Que você vai falar. Na verdade, e o Thiago também colocou um ponto importante, que é a questão de começar as discussões antes. Eu acho que o mais importante é trazer, talvez se a gente pudesse fazer isso, assim, acho que o mais importante, tudo que a gente está discutindo aqui dentro, é trazer esses assuntos todos que são importantes para a pauta de decisão das empresas familiares. A empresa familiar não pode ficar só pensando em vender. Eu estou incorrendo agora para vender, eu tenho não sei o que, inadimplência, pagamento e tal. Ou seja, não pode ser só isso. Ele tem que trazer também pontos que são importantes. Ou seja, não é só urgente que tem que vir. E ficar adiando isso. Olha, em novembro, a gente fez aí o nosso encontro vinho, né, empresa e família. Olha a quantidade de pessoas ali dentro que estavam preocupadas e tudo e tal. E ficavam ali dentro tentando esperar o momento mais adequado. Aí vem uma pandemia. Né? Um lockdown horroroso aí, né? Uma loucura, né? Uma histeria. Quer dizer, será que não tinha que estar mais bem preparado antes? Então a gente fica, às vezes o empresário quer adiar isso, ele não quer falar sobre isso. É igual a sucessão, Marcos e Thiago. A ideia que eu tenho depois de 25 anos trabalhando com empresa familiar, que para boa parte dos empreendedores falar em sucessão é falar na morte dele. Não tem nada. Que é uma visão latina, né, Marcos? Latina. A visão ela americana, europeia, do asiático é completamente diferente, né? Mas pode lá, vamos assim. Mas você está correto, a visão latina, né? A capitania hereditária, lá em cima é o Papa, a capitania hereditária é o rei, é o senhor feudal, vai chegando e tal, é exatamente isso. Então, assim, e não tem nada a ver, né? Ao contrário, por isso que eu coloquei aquela janela ali dentro. Aquela janela, e é interessante que aquela janela, quando você fala ali de 60, 70 anos, você está falando que uma pessoa está saindo com total condição de ter uma ótima qualidade de vida. Uma ótima qualidade de vida. Não é isso? Quando você e o Thiago estiver dentro com 60 e dentro de 70, se Deus quiser, a gente vai ter condição de tomar bons vinhos, fazer boas viagens. 60 são os novos 40. São os novos 40. Vamos pescar mais, né, Marcos? Vamos comer mais. Nós dois somos goianos, vamos comer mais piqui. Então é o seguinte,
tem que ter projeto, né? Tem que ter projeto com a geração, tem que ter projeto com outra geração. E se não tem projeto, né, Marcos? Eu não posso deixar de falar. Os resultados são catastróficos, né? A gente vê famílias se desintegrando em função de discussões de herança, a gente vê empresas se desintegrando em função de famílias que discutem. É terrível, é terrível. A gente vê cada coisa horrorosa aqui no escritório, que se a gente tivesse dado um conselho 1, 2, 3 anos antes, não aconteceria. A gente vê DARFs carérrimos de tributos sendo pagos, e aí eu puxo o gancho aí, porque eu não posso deixar de falar. Essa questão do problema fiscal do governo. Vão tributar dividendos, sim, claro. É o que todo mundo está falando. Vão subir a alíquota do imposto do imposto sobre causa-morte e situação. Sim, é essa a nossa aposta. Estão falando de subir o teto, que hoje é 8% para 20%. Então, assim, a tributação sobre patrimônio, eu acho que é algo que é a tendência no mundial e vai chegar aqui no Brasil. Então, tem que se planejar e tem que pensar nisso aí. Essa questão da tributação do dividendo vai ter que mudar muita estrutura. A gente não sabe como é que isso vai vir. Não sabe se os caras vão ser zelosos a ponto de criar um sistema value added, que eu abato o que eu paguei embaixo. Não sei. Não sei. Para mim, são contas fechadas isso aí. Isso aí é uma visão liberal, né? A visão do Paulo Guedes. E do ponto de vista de princípio, ao meu ver, a minha posição é que está correta, mas é o que você falou, obviamente tem que evitar a bitributação, né? O empresário não pode ser prejudicado 2 vezes aí dentro, mas como você falou, ninguém sabe como vai vir. Vai saber. O Marcos, bem lembrado, você falou do ITCMD, né? É tão difícil convencer o empresário que ele vá lá e pague os 8%, né? Porque algum dia isso vai aumentar para 20%, para 30%, né? Na Europa, nos Estados Unidos é alto o ITCMD lá. O próprio imposto sobre o ganho de capital na alienação de bens, né? Esse é o melhor imposto para se pagar, poxa, porque sinal que eu tive um ganho de capital. Claro. Exato. Você pensar em ótica de justiça fiscal, de tributação para quem tem, né? Tributação de quem tem patrimônio, né? Para ajudar socialmente, ela é muito justa. O que é injusto é eu pagar 34% e depois pagar mais 15%. Isso é injusto. E não ter por parte do zero governo retorno. A prestação de serviço. Assim como é injusto eu pagar o mesmo tributo de 55% na latinha de Skol e o cara também lá, o coitadinho, está aqui pedinte, paga a mesma coisa aqui, também é injusto. Então, a tributação sobre consumo ela tem que mudar, né? Tem uma pergunta aqui dentro. Se eu puder dar um conselho, lidar com a nova geração, porque está cada vez mais difícil que eles tenham também paciência. Quero saber, Marcos. Como é que você faz? Paciência. Porque eu não sei também, não. Eu acho que o primeiro item aqui dentro, nós estamos falando de empresas familiares, o primeiro, eu não tenho como não dizer, é educação. Educação familiar. Educação familiar. Então, o que acontece? Naturalmente, na hora que a empresa foi fundada, naquela janela de novo, né? A empresa foi fundada, ou o filho estava nascendo naqueles dias, ou passou um pouquinho, o filho tinha 8 anos, 10 anos, então, e ali a pessoa está trabalhando. E aí a tendência nossa, enquanto pais, é o seguinte, né? Meus filhos não precisam passar o que eu passei. Né? É uma tendência, não estou defendendo, é uma tendência. Mas nessa tendência de que meus filhos não precisam passar o que eu passei, a gente realmente está criando uma geração que dá pouco valor ao trabalho. A gente está criando uma geração que as coisas vêm fácil, que sabe o preço do iPhone e não sabe o que gera para gerar ali dentro, quanto trabalho precisa ser colocado para pagar um iPhone, ou o game novo, ou a viagem. Então, assim, não tem outra forma. O maior especialista do mundo em empresas familiares, o John Davis, teve uma oportunidade que o Davis deu uma entrevista com uma revista brasileira. Isso deve ter mais ou menos uns 8 anos, mais ou menos, 8, 10 anos. E alguém perguntou para ele assim, olha, você anda o mundo inteiro, você conhece empresas familiares no mundo inteiro, qual a característica assim, que chama a atenção das empresas familiares brasileiras? E ele falou exatamente o que a Márcia perguntou. Ele falou, olha, me chama a atenção é que as novas gerações do Brasil estão um pouquinho apressadas, né? Então, assim, isso é educação. É nós que temos que ensinar, enquanto pais, né, enquanto empreendedores, enquanto fundadores, o valor do recurso. E que o dinheiro é uma consequência. Viver uma qualidade de vida melhor é uma consequência do trabalho sendo feito, do esforço sendo feito, e aí eu usufruo. Agora, se eu começo a ensinar os filhos que pode usufruir antes do trabalho, aí realmente eu estou criando aqui dentro uma geração que já entra assim. Eu já quantas vezes na minha vida aqui dentro eu vi isso? A gente está lá dentro começando um trabalho numa empresa familiar e o jovem vira e fala o seguinte, mas eu sou engenheiro, e eu podia estar ganhando, eu podia aqui dentro, eu devia estar ganhando um valor X.
Sim, mas por quê? Qual é a sua experiência? Nenhuma. O cara formou em engenharia, foi trabalhar numa empresa do pai que tem a ver com engenharia. Por que você devia ganhar? Se fosse contratar lá fora, ele ia ganhar uma pessoa ganhando um quinto, às vezes até do que você está ganhando. Então, precisa ter um trabalho de educação, né? É por isso que, às vezes, numa empresa com a governança bem montada, ela tem lá o seu conselho de família, o seu family office, para começar a educar desde a criança, não só a educação familiar dentro de casa, mas até no family office, para começar a educar essa nova geração que está vindo, para ele entender que recurso, dinheiro, qualidade de vida, usufruir, isso vem através do esforço, isso vem como consequência. Então, assim, precisa ter muita coragem aqui dentro. E, de novo, eu vou lembrar sempre, o nosso papel de pai e de mães aqui dentro, se a gente ama os nossos filhos, nós temos que atender às necessidades, não os desejos. Então, quando a gente atende primeiro os desejos, para depois atender necessidades, ou confunde os dois, nós estamos criando aí dentro uma geração que não vai dar valor em trabalho, não vai dar valor no esforço árduo. Espero que eu tenha respondido. É uma pergunta para o Tiago aqui dentro. Tiago, do ponto de vista de compliance, voltada para favorecer a confiança entre sócios, sucessores, através da transparência e integridade, quais são práticas aí dentro complementares aqui dentro que você acredita que agrega? Está falando compliance contábil fiscal. Sim, sim. Bom, acho que está bem ligado àquilo que você falou lá no começo, né? A transparência, né? Colocar no papel ali, entre os sócios, e não só os sócios, mas descer isso para o nível de baixo também, para os colaboradores, né? As metas das empresas, né? A meta do número, do ano, do mês, enfim. E estipular essas metas e remunerar as pessoas com essas metas profissionais, para aqueles que alcançaram. Estou até escrevendo um artigo sobre isso. Então, assim, em relação à compliance, né, está muito ligado à transparência. Então, você colocar no papel toda essa questão de meta, a questão também de problemas também, por que não, né? Aquele problema que a empresa tem, você colocar isso uma meta para resolver também, né? Principalmente fiscal, né? Fiscal agora que as empresas estão deixando de pagar imposto e tudo mais. Então, assim, em relação ao compliance, eu sempre falo de transparência. Principalmente quando chega o momento de vender a empresa, né? Eu sempre aperto essa tecla, né? Porque quando se vende a empresa, na transação da venda, é quando você descobre as coisas, né? Quando você levanta o tapete e o sócio descobre. Então, assim, sempre ter uma reunião dessa de conselho que você falou, Marcos, levantar esses problemas, colocar as metas, né? De maneira que isso se transforme em um compliance bem claro e transparente para todos, né? Não só para os sócios, mas para a empresa como um todo, né? Submeter a empresa à auditoria, né, Thiago? Exato, auditoria É externa. básico, mas é uma ferramenta, mas é caro, mas é uma ferramenta fantástica para você conhecer seus gaps, né? Você melhorar. Barato sai caro, aquele ditado, né? Exatamente, buscar uma boa empresa de auditoria, ela vai, se achar que está muito ruim na questão fiscal, sugerir também auditoria especificamente fiscal, levantar contingência, corrigir a rota de procedimentos que estejam inadequados, enfim. Tanta história que a gente ouve aqui, tanto sócio de empresa que quando vem a due diligence contábil e fiscal, aí levantar o cliente, tinha a história, pega o cliente e põe de cabeça para baixo, né? Então vê tudo. E aí o cara, poxa, mas essa contingente de piscofins aqui, isso apurou errado, tomou crédito errado, tem aqui 10 milhões de contingência. Quantas transações deixaram de ser realizadas em função do empresário ser pego de surpresa em função disso? Por causa das surpresas, né? Exato. Eu acho que assim, uma coisa que talvez a gente possa puxar de tudo que nós estamos falando é a necessidade de profissionalizar. Essa coisa de empresário romântico, né? Um sonho na cabeça e vai que dá e que não sei o quê, isso está cada vez mais difícil. Esse sonho, isso tem que existir, isso faz parte da característica do empreendedor, correr risco, faz parte da característica do empreendedor ver aonde ninguém está vendo, ou ver antes do que as pessoas vão enxergar um dia, mas fica muito difícil sobreviver sem um grau de organização, sem um grau de gestão correta, sem um grau de profissionalização das coisas, está cada vez mais difícil. É o que você falou. É regulação o tempo todo, é mudança de legislação o tempo todo, é condições que eu tenho que olhar. É o que você falou, daqui a pouco o ICMD sai de 8 para 20 e, como o Diago falou, as pessoas ficaram 20 anos adiando para fazer um processo desse. Assim, não dá mais para falar assim, eu não gosto de gestão. Né? Eu sou empresário, eu sou empreendedor, mas não é uma coisa que, assim, que né, eu gosto muito tempo aqui, não. Não tem. Né? Realmente é necessário que a gente realmente tome uma posição e profissionalize nossas empresas.
Para não ficar, para a gente não estender mais aqui dentro, né? Estamos já aí dentro com 1h15. Eu queria pedir para o Thiago e o Marcos fazerem as considerações finais aí. Os nossos públicos. Eu agradeço aí mais uma vez, Marcos, o convite, né? Tivemos uma audiência boa aqui, quase 40 pessoas, né? Bastante perguntas, né? Acho que essa interação é bem interessante, ainda mais agora à distância, né? E agradeço, né? E fico aqui meu contato para quem tiver dúvida, que quiser me ligar e bater um papo sobre governança, sobre contabilidade, sobre estruturação de empresa, né? Reestruturação. Fica aqui o meu contato. Meu e-mail é t.oliveira@bradvisor.group. Muito obrigado. Obrigado, Thiago. Mais uma vez também agradecer a todos que tiveram a paciência aí de nos assistir às 6h, quarta-feira, né? Obrigado pela atenção, obrigado, Thiago, obrigado, Marcos, aí também pela oportunidade. Eu acho sempre enriquecedor conversar com vocês aí sobre esses temas. Acho que a gente vai ter oportunidade depois de circular nossos contatos, né, Marcos, para todo mundo. Sim. As apresentações. Eu fico também à disposição aí para tirar dúvidas. Eu falei de muita coisa: sucessão, proteção de patrimônio, venda de empresa, admissão de investidor, governança. É muito amplo, então vai ser uma satisfação, sem compromisso, bater papo, trocar ideia com quem se sentir interessado e quiser aprofundar algum item aqui. Obrigado aí, Marcos, mais uma vez pela iniciativa. Obrigado, Thiago. É sempre um prazer a gente estar junto. Marcos também, saudade de você, saudade da gente se encontrar, né? Poder se encontrar pessoalmente aí dentro. Espero que São Paulo vote melhor nas próximas eleições. Uma brincadeira com meus amigos aqui. E queria agradecer a todos que vieram, que estão nos assistindo, que estão nos prestigiando aqui dentro. A gente espera que tenha sido positivo para todos. E depois a gente manda por e-mail o contato nosso aqui dentro, para todos nós aqui dentro. Então, um ótimo final de tarde para todos nós. Aqui em Manaus, aqui dentro, 18h16, São Paulo, 19h16. Então, que seja um ótimo final da tarde para todos. Espero que tenha sido produtivo para quem usou uma parte do seu tempo aqui dentro da sua vida para estar conosco aqui. Grande abraço a todos. Obrigado. Boa noite. Tchau.